se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do pássaro mensageiro. A vila de Sombrarespiro era um lugar onde o vento parecia sussurrar segredos antigos. As árvores eram altas e retorcidas, como garras que tentavam alcançar o céu. O silêncio dominava as ruas, mesmo durante o dia, pois ninguém mais cantava ou ria. Algo havia mudado na atmosfera daquele lugar. Os moradores evitavam falar sobre isso, mas todos sabiam. Era como uma sombra que pairava sobre cada coração. Uma noite, enquanto a lua estava escondida atrás de nuvens densas, uma criança desapareceu. Seu nome era Clara, e ela tinha apenas 7 anos. Os pais a procuraram por horas, gritando seu nome em meio à floresta que cercava a vila. Mas não houve resposta. Apenas o som distante de algo batendo asas podia ser ouvido. Um som que ecoava como um presságio. Os anciãos da vila reuniram-se na praça central, iluminados por tochas tremeluzentes. Eles falavam em murmúrios apressados, mencionando histórias antigas que ninguém mais acreditava serem verdadeiras. Uma delas falava de um pássaro mensageiro, uma criatura que aparecia para levar almas perdidas ao reino dos mortos. Mas essas eram apenas lendas, certo? No dia seguinte, os moradores encontraram penas negras espalhadas pela floresta. Elas brilhavam sob a luz do sol, como se fossem feitas de obsidiana. Ninguém ousou tocá-las. Diziam que quem encostasse em uma dessas penas seria amaldiçoado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo hipnótico nelas, algo que atraía as pessoas para mais perto. As crianças começaram a ter pesadelos. Em suas visões, viam um pássaro enorme com olhos vermelhos como brasas. Ele voava em círculos acima delas, observando, escolhendo. Algumas acordavam gritando, outras permaneciam imóveis, como se estivessem paralisadas pelo medo. Os adultos tentavam consolá-las, mas sabiam que algo terrível estava por vir. Naquela noite, o vento trouxe um cheiro estranho, como de terra molhada e carne decomposta. Os animais da vila ficaram agitados, latindo e miando sem parar. As galinhas recusavam-se a sair dos galpões. Até mesmo os cavalos relinchavam de forma assustadora. Era como se a própria natureza estivesse alertando os habitantes de Sombrarespiro. Os moradores decidiram realizar uma cerimônia para afastar o mal, acenderam fogueiras nas encruzilhadas e entoaram cânticos antigos. Mas, no meio da noite, o som das asas voltou. Era mais alto agora, mais próximo. E então, um grito cortou o ar. Não era humano, mas também não era animal. Era algo entre os dois. Quando o sol nasceu, todos perceberam que outra pessoa havia desaparecido. Desta vez, foi um homem adulto, forte e saudável. Seu nome era Jonas, e ele era conhecido por sua coragem. Mas nem mesmo ele conseguiu escapar. E, ao lado de sua casa, havia mais penas negras. A vila estava mergulhada em desespero, e o pássaro mensageiro ainda não havia mostrado seu rosto. O medo tomou conta de Sombrarespiro. As portas e janelas foram trancadas com tábuas, e as pessoas só saíam de casa quando necessário. Mesmo assim, sentiam-se observadas. Era como se algo invisível estivesse sempre ali, esperando o momento certo para atacar. Os murmúrios sobre o pássaro mensageiro tornaram-se constantes. Uma velha chamada Mariana, que vivia isolada nos limites da vila, afirmava saber mais sobre a lenda. Ela era considerada louca por muitos, mas alguns acreditavam que suas palavras tinham peso. Mariana contou que o pássaro não era apenas um mensageiro, mas um juiz. Ele escolhia aqueles que haviam cometido pecados graves e os levava para o inferno. Os moradores começaram a questionar uns aos outros. Quem havia mentido? Quem havia traído? Quem havia matado? Cada pessoa carregava seus segredos, e o peso desses segredos parecia sufocá-los. O clima de paranoia crescia a cada dia. As famílias brigavam, os amigos se afastavam. A confiança havia sido destruída. Certa noite, um jovem chamado Tiago decidiu enfrentar o pássaro. Ele era impulsivo e corajoso, talvez até imprudente. Armado com uma faca enferrujada, ele entrou na floresta sozinho.
Disse que queria provar que tudo aquilo não passava de superstições. Mas, quando ele retornou, estava irreconhecível. Tiago não falava. Seus olhos estavam vidrados, como se tivessem visto algo indescritível. Ele andava como um fantasma, arrastando os pés pelo chão. Quando alguém tentava tocá-lo, ele gritava como se estivesse sendo queimado vivo. Os médicos da vila disseram que ele havia enlouquecido, mas os mais supersticiosos sabiam que era algo pior. As penas negras começaram a aparecer dentro das casas. Elas surgiam em lugares inesperados, debaixo das camas, dentro dos armários, até mesmo nas panelas. As pessoas as jogavam fora, mas elas sempre voltavam. Era como se o pássaro estivesse marcando seu território, avisando que ninguém estava seguro. Os sonhos se tornaram mais vívidos. Agora, não eram apenas as crianças que sofriam com eles. Os adultos também viam o pássaro em suas visões. Ele os encarava com seus olhos flamejantes, como se pudesse ver através de suas almas. E, quando acordavam, sentiam que algo havia mudado dentro deles. A vila estava à beira do colapso. As pessoas começaram a fugir, abandonando suas casas e pertences. Mas, para onde iriam? O pássaro parecia estar em todos os lugares. Suas asas ecoavam pelos campos, pelas montanhas, pelas florestas. Não havia escapatória. Um mensageiro havia chegado, e ele não partiria tão cedo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma escuridão palpável. O sol parecia incapaz de atravessar as nuvens densas que cobriam Sombra Respiro. A vila, outrora vibrante, estava agora tomada por um silêncio mortal. As poucas pessoas que permaneceram trancadas em suas casas ouviam passos no telhado à noite. Passos leves, como garras arranhando a madeira. Os que tentaram fugir não foram longe. Relatos chegavam de corpos encontrados nos limites da floresta, com marcas de garras profundas em seus torsos. Seus rostos estavam congelados em expressões de puro terror, como se tivessem visto algo que desafiava toda a lógica. As penas negras eram sempre encontradas ao lado dos corpos, brilhando sob o luar. O pássaro mensageiro finalmente revelou sua forma. Durante uma tempestade, ele apareceu na praça central, iluminado por relâmpagos. Era maior do que qualquer criatura que os moradores já haviam visto, com asas que pareciam feitas de sombras vivas. Seu bico era afiado como uma lâmina, e seus olhos vermelhos pulsavam como brasas. Ele observava tudo com uma calma assustadora. Os anciãos, reunidos em um último esforço para salvar a vila, imploraram por misericórdia. Mas o pássaro não falava. Ele apenas inclinava a cabeça, como se avaliasse cada palavra dita. Então, com um movimento rápido, ele estendeu suas garras e levou consigo o mais velho dos anciãos. Os gritos do homem ecoaram pela vila até se transformarem em silêncio. A partir daquele momento, ficou claro que o pássaro não era apenas um mensageiro, mas um juiz impiedoso. Ele escolhia suas vítimas com base em seus pecados. Quem mentia, quem traía, quem matava, todos seriam julgados. E ninguém sabia quem seria o próximo. O medo dominava cada pensamento, cada respiração. As famílias começaram a se voltar umas contra as outras. Maridos acusavam esposas, pais acusavam filhos. Cada segredo, cada erro cometido, era exposto como uma ferida aberta. A vila estava fragmentada, consumida pelo ódio e pela culpa. O pássaro não precisava fazer mais nada, ele havia plantado o caos, e ele florescia. Uma mulher chamada Elisa, que havia perdido o marido para o pássaro, decidiu confrontá-lo. Ela não tinha armas, apenas sua determinação. Se você é um juiz, ela gritou na praça vazia, então me leve. Eu sou culpada. Ela esperou, tremendo, enquanto o vento frio soprava ao seu redor. Quando o pássaro finalmente apareceu, ele não a atacou. Em vez disso, ele a encarou por longos minutos antes de voar para longe. Elisa caiu de joelhos, convencida de que havia sido poupada. Mas, ao retornar para casa, ela percebeu que algo estava errado. Suas mãos estavam cobertas de penas negras, e sua pele começava a escurecer. Ela gritou por ajuda, mas ninguém respondeu.
Quando amanheceu, ela havia desaparecido, deixando apenas uma pena brilhante no chão. Com o passar dos dias, as penas negras tornaram-se mais numerosas. Elas surgiam em todos os lugares, como uma praga impossível de conter. As pessoas começaram a colecioná-las, acreditando que isso as protegeria do pássaro. Mas, quanto mais penas acumulavam, mais elas sentiam o peso do mal sobre si. Um jovem chamado Lucas descobriu algo terrível. Ele notou que as penas pareciam se mover quando ninguém estava olhando. À noite, elas se arrastavam pelo chão, como pequenas criaturas vivas. Ele tentou avisar os outros, mas eles riram dele. Até que uma noite, as penas invadiram sua casa. Quando os vizinhos o encontraram, ele estava irreconhecível, com olhos completamente pretos. Os sonhos agora eram compartilhados por todos. Em suas visões, o pássaro os conduzia por um caminho infinito, cercado por árvores retorcidas e céus carmesins. No final do caminho, havia uma porta enorme, feita de ossos humanos. Alguns acordavam antes de atravessá-la, mas outros não tinham tanta sorte. Eles nunca mais acordavam. Os poucos sobreviventes começaram a realizar rituais desesperados. Eles sacrificavam animais, queimavam ervas e entoavam cânticos antigos. Mas nada funcionava. O pássaro continuava a visitar a vila, escolhendo suas vítimas com precisão cirúrgica. Era como se ele estivesse limpando o sombrarespiro, removendo aqueles que considerava indignos. Uma lenda antiga foi redescoberta por uma jovem chamada Ana. Ela contava que o pássaro só poderia ser derrotado por alguém que não tivesse pecados. Mas quem, em sombrarespiro, poderia se considerar inocente? Todos carregavam fardos pesados, segredos sombrios. Ana decidiu procurar essa pessoa sozinha, mesmo sabendo que era uma missão quase impossível. Enquanto isso, o pássaro começou a mudar. Suas asas cresciam mais largas, seu bico mais afiado. Ele parecia estar absorvendo a dor e o medo da vila, tornando-se mais forte a cada dia. Os moradores restantes começaram a sentir que o fim estava próximo. Eles não sabiam se seria o fim de Sombrarespiro ou o fim do mundo. Na última noite, Ana encontrou uma criança abandonada na floresta. Ela era pequena, talvez de 2 anos, e não parecia ter consciência do horror ao seu redor. Ana acreditou que aquela criança poderia ser a resposta. Ela trouxe de volta à vila, rezando para que o pássaro aceitasse sua oferta. Mas, quando o pássaro apareceu, ele apenas inclinou a cabeça e voou para longe. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Sombrarespiro estava completamente vazia. Não havia mais ninguém. As casas estavam intactas, mas cobertas por penas negras. As ruas estavam silenciosas, como se o tempo tivesse parado. Apenas a criança permanecia, sentada no centro da praça, olhando para o céu. Dizem que, em noites de tempestade, o som de asas pode ser ouvido sobre a vila abandonada. Alguns acreditam que o pássaro ainda está lá, esperando por novas almas para julgar. Outros dizem que ele partiu, satisfeito com sua obra. Mas ninguém sabe ao certo. A lenda do pássaro mensageiro vive até hoje, transmitida de geração em geração. Muitos acreditam que ele ainda percorre o mundo, escolhendo suas vítimas com cuidado. Ele é um lembrete de que nossos pecados podem nos perseguir, mesmo na escuridão mais profunda. A imagem criada após esta história mostra o pássaro pairando sobre uma vila abandonada, com suas asas envolvendo as casas como uma mortalha. Suas penas brilham sob a luz da lua, e seus olhos vermelhos parecem observar o espectador, como se perguntasse: "Você é digno?" E assim termina a lenda do pássaro mensageiro. Uma história de terror, culpa e redenção. Um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro monstro não está lá fora, mas dentro de nós mesmos.